Dando prosseguimento, eu abro a palavra à defesa para alegações finais orais. Obrigado, Excelência. Minhas saudações à meritíssima juíza, douta promotora de justiça. Breves relatos a respeito da inicial acusatória. Trata-se de uma ação penal promovida pelo Ministério Público em face do senhor Jorge Reis Alves Filho, a qual imputa as condutas dos crimes previstos no artigo 163, parágrafo único, inciso 3 do Código Penal, dano qualificado ao patrimônio público, 306, embriaguez ao volante, 309, dirigir sem habilitação, ambos os crimes do Código de Trânsito Brasileiro, e artigo 330, a desobediência à ordem legal de funcionário público do Código Penal. Inicialmente, Excelência, não há nulidades, não há causas de extinção da punibilidade, não há exceções que devem ser tratadas como preliminares no presente caso. Quanto às teses de mérito referentes à absolvição, vou tratar aqui dos crimes em parte. Referente ao crime de dirigir sem CNH, a CNH do acusado estava suspensa, portanto, verifica-se que não há tipicidade formal para o delito redigido no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro. A falta de tipicidade formal, logo, leva à atipicidade do delito, onde está escrito no artigo 309, dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda ser cassado o direito de dirigir. Lembrar aqui que não há a expressão suspensa e não dá também para criarmos uma analogia em malampar em diante do caso concreto. Portanto, por falta de tipicidade formal do fato ao narrado no Código de Trânsito Brasileiro, requer a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso 3 do Código de Processo Penal. Ainda, Excelência, o próprio tipo penal, ele fala gerando perigo de dano, aqui no dirigir veículo sem CNH. Trata-se, portanto, de crime de perigo concreto e não crime de perigo abstrato. A palavra perigo remete à doutrina dizer que este é um crime de perigo, reforço, concreto. Portanto, deve o processo demonstrar de forma concreta qual foi o dano causado pelo acusado durante a sua direção. Os simples fatos apresentados pela Promotoria de Justiça de potencialidade de conduta não pode ser considerado objeto de tipicidade do crime, mais uma vez, de perigo concreto. Portanto, mais uma vez, quanto à falta também do elemento constitutivo do tipo do dirigir sem CNH perigo, não há nos autos nenhum tipo de informação de qual o dano que causou, que deveria ter causado, que causou o acusado Jorge. Portanto, nova tese de absolvição aqui do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, pelo artigo 386, inciso 3, pelo fato narrado, evidentemente, não constituir crime. Quanto ao crime de desobediência, Excelência, previsto aqui no Código Penal, artigo 330, a tese da defesa, em requerer a absolvição também pelo 386, inciso 3, ele remete ao erro do tipo. O erro do tipo, ele, se vencível, elimina o dolo, e se invencível, elimina o dolo e a culpa. Como não há crime de desobediência culposo, então, não vou entrar aqui em maiores digressões a respeito da espécie do erro do tipo praticado pela gente. Portanto, em seu interrogatório, ele constata que ele imaginava na sua cabeça que quem estava atrás dele era o rapaz que minutos antes teria discutido com ele em via pública do veículo Gol. E, portanto, achando que estava em fuga deste, inclusive ouvindo ou percebendo disparos contra o seu veículo, ele imaginou que estava aí até diante de uma talvez discriminante putativa de uma legítima defesa imaginária. Portanto, apenas para não delongar e alongar, o erro do tipo elimina o dolo da conduta e, portanto, na questão da desobediência deve ser absolvido o agente pelo 386, inciso 3. Aqui também, Excelência, salvo o melhor juízo de análise, não existe um sinal inequívoco de parada dos policiais. Alguns dizem ali que houve o acionamento de giroflex ou de uma sirene, só que aqui também eu faço uma referência bastante eloquente. Sentados aqui como testemunhas, os agentes públicos não têm fé pública.
Portanto, devem ser considerados e ouvidos apenas e tão somente como meio de prova do processo penal. São testemunhas. E, a partir daí, todo testemunho tem que minimamente corroborar com os fatos acontecidos e com as provas, as demais provas no processo. Portanto, não dá para mensurar que um agente público que vem aqui e faça um discurso pré-constituído deva ter qualquer tipo de referência probatória para exarar uma sentença penal condenatória de juízo de certeza do magistrado. Quanto ao crime de embriaguez, Excelência, desde que o Tribunal de Justiça, por dotação orçamentária, liberou orçamento para os policiais terem comprado câmeras corporais e que, absurdamente, nesse ano foram objetos de retirada do fardamento, a gente não tem na percepção realmente o que está acontecendo, o que tem acontecido nessas abordagens. E, mais uma vez, os policiais, quando sentam aqui, eles vêm com um discurso pronto. Muitos, inclusive, são meus alunos no curso de Direito e já sabem o que o Supremo Tribunal de Justiça, o superior, aliás, Tribunal de Justiça fala, ou os juízos, para que eles venham aqui e falem. Odor etílico, voz embargada, vestes desalinhadas. Minimamente, eles não conseguem indicar qual foi o real motivo para a cognição íntima deles da embriaguez ocorrida pelo agente. Portanto, Excelência, eu refuto de pronto qualquer tipo de narrativa de ambos os policiais, porque sequer conseguem apontar qual seria o elemento cognitivo subjetivo deles para indicar a embriaguez. Da mesma forma, Excelência, mais uma vez, temos tecnologia para avaliar e que deve ser utilizada. O etilômetro, o bafômetro, deve ser requerido nessas situações e deve ser posto minimamente à disposição do agente para que este sopre ou negue a sua utilização. Se ele negar a utilização, penso que sim, aí podemos usar os outros meios de provas previstos no Código Brasileiro de Trânsito para opinar assertivamente a respeito da embriaguez ou não. Conforme falaram os dois policiais em seus depoimentos, em seus testemunhos, e o interrogado em seu depoimento, não houve sequer o oferecimento do etilômetro, do equipamento, para que esse pudesse fazer prova. E aí é o próprio acusado que tem que fazer a prova da sua não embriaguez. Existência ou não de latas de cerveja ou de garrafas no banco do passageiro são indícios, mas que indícios por si só não podem levar à confecção de uma sentença penal condenatória, salvo engano, artigo 155 do Código de Processo Penal. Indícios não são objetos para fundamentar uma sentença penal condenatória. Portanto, Excelência, quanto à questão da embriaguez ao volante, artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, entende aqui que deve ser absolvido o acusado pelo princípio do indubio pro réu, artigo 386, inciso 7 do Código de Processo Penal. A respeito do crime de dano, Excelência, aqui me revolta, inclusive, a inclusão desse crime na inicial acusatória do Ministério Público ou o não afastamento já, a rejeição parcial da denúncia do crime de dano. Excelência, conforme nós colocamos na nossa resposta à acusação, eventuais danos podem ser resultados de acidentes ou da própria dinâmica da perseguição, sem que haja intenção de danificar. Aqui, há de se salientar que o crime de dano só ocorre na figura do elemento subjetivo de conduta dolo, intenção e vontade de praticar o crime de dano. Portanto, não há, em nenhum momento, dolo do acusado em danificar a viatura da Polícia Militar de Santa Catarina. Julgados já sinalizam isso. Havendo dúvida razoável quanto à autoria do crime de dano, a manutenção da absolvição é a medida que se impõe, aplicando-se o princípio do indubio pro réu. Assim, não se configura o delito de dano, pois a ação danosa foi realizada para a consecução de outro objetivo, qual seja, fuga da Polícia Militar. Portanto, neste caso, por não haver sinalizado o dolo da conduta do agente, não estar provado o dolo da conduta do agente, impossível responsabilização objetiva, o que não é permitido pelo Código Penal. Logo, deve ser absolvido por falta de elemento subjetivo da conduta pelo artigo 386, inciso 3. Aqui ficou muito claro, em algum momento, que fala de uma manobra de ultrapassagem, de uma aproximação entre os carros. Os carros estavam em uma velocidade um tanto quanto alta, ou dizer assim. Existem vários elementos aqui que podem indicar um encostão, uma aproximação de forma culposa.
E aqui, doutor procurador do Ministério Público, entendo que não há, ou é descabível a gente entender pelo dolo eventual. A aproximação entre doutrina de dolo eventual e culpa consciente, imagino que eu poderia agora rolar culpa consciente nesse caso, né? Ele não queria, ele não tinha intenção de danificar, porém, o resultado é previsível e ele, numa situação de imprudência, uma tentativa de fuga, acaba encostando na viatura da Polícia Militar de Santa Catarina. Portanto, mais uma vez, culpa consciente não é dolo. E se a gente voltar à gênese dos dois institutos, dolo é a intenção e a vontade de praticar o resultado. Culpa, não tem intenção, não tem vontade, o resultado acontece por imprudência, imperícia ou negligência. Portanto, os dois institutos são muito distantes. Essa aproximação de dolo eventual ao consciente é um tanto quanto desarrazoada aos olhos da defesa, claro. Também, excelência, aqui não dá para perceber que existem outros meios de repreensão dessa conduta. O próprio Estado de Santa Catarina, para entrar com uma ação de cobrança, uma ação de execução, uma ação de reparação de dano no juízo civil desse retrovisor que fora destruído nessa perseguição. Muito provavelmente sequer vai fazer. Aqui eu preciso observar o direito penal como uma última ratio. Se o Estado de Santa Catarina sequer ajuiza uma ação de cobrança, ajuizar uma ação de cobrança é movimentar uma ação junto ao Poder Judiciário para cobrar um retrovisor quebrado, porque nós, do direito penal, temos que punir criminalmente alguém que tenha destruído de forma culposa, se foi ele, porque ele, em seu depoimento, fala que os próprios policiais aí, durante a fuga, teriam encostado o espelho retrovisor em outros carros, porque nós, aqui do direito penal, temos que punir ele com crime. O penal tem que ser utilizado como uma última ratio. Então, entendo também que, sequer, dentro desse princípio geral do direito penal, há a necessidade de punição ou sequer a necessidade de manutenção do crime de dano contra o acusado. A respeito, excelência, da pena, aqui eu preciso fazer uma digressão a respeito de pena mínima. Aqui eu não tive acesso se ele é ou não é reincidente no tema, mas se for reincidente, aí peço que, claro, né, o aumento de pena seja dosado de acordo com a reincidência, a agravante da reincidência, mas também que aqui, de alguma forma, que o juízo pondere a confissão. E aí a gente está entre duas circunstâncias preponderantes e que uma anule a outra e o juízo faça de bom senso essa análise da dosimetria, mas aqui, só a título claro de defesa, peço a aplicação em caso de condenação a uma pena mínima para todos os crimes, em caso de condenação. E aí, observando a somatória em concurso material dos crimes, artigo 69, verifica-se que a soma das penas em grau mínimo daria a obrigatoriedade do regime inicial aberto, de acordo com o artigo 33, parágrafo único, a linha C. Eu faço um parênteses aqui, excelência. Caso o juiz entenda que é reincidente, provavelmente vai recrudescer o juízo inicial de cumprimento de pena para um semiaberto. Tenho visto na Justiça Federal algumas decisões lá dos juízes da Justiça Federal que não estão impondo regime semiaberto por causa da superlotação da estrutura carcerária aqui do Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí, e mesmo condenando em regime semiaberto, tem os juízos aqui federais aplicado penas restritivas de direito e colocando essas pessoas a cumprir penas restritivas de direito. Então, eu faço essa sinalização porque o nosso sistema carcerário, em especial aqui, nosso sistema carcerário local da execução penal, em regime semiaberto, inclusive, está bastante complicado quanto à existência de vagas. E essa saída da Justiça Federal, para mim, me parece adequada. Dentro de tudo isso, excelência, também faço um último apelo, caso, né, entenda aí pelo regime aberto, dentro dessa situação do regime semiaberto estar superlotado e não ter capacidade de atender a todos os presos, que aplique penas restritivas de direito, conforme o artigo 44. São todos crimes aí que, somados, como eu falei, ao juízo, remetem a uma pena inferior a 4 anos, sem violência ou grave ameaça contra a pessoa. Não existem elementos aí na primeira fase que indiquem circunstâncias judiciais desabonadoras, todas as consequências são inerentes ao crime, portanto, entendo aí que penas restritivas de direito talvez surtiriam as exigências, né, da ressocialização, prevenção e aflição ao acusado. Também, excelência, parto agora para um pedido de concessão da liberdade provisória, caso Vossa Excelência entenda que eu posso fazer nesse mesmo momento. Posso? Pode fazer. Perfeito. Excelência, eu tirei um extrato aqui de cumprimento de pena hoje no nosso EPROC, e o acusado,
está 48 dias preso. O regime análogo que ele cumpre é o regime fechado. E, portanto, Excelência, diante de já finalizarmos a instrução processual desse processo, ele já ter ficado 48 dias em regime inicial, em regime fechado, que é uma prisão preventiva, em que pese, Excelência, a vários crimes, que são todos crimes cuja pena é muito pequena, e que, se somados, levariam ele, no máximo, como eu falei, pela situação da reincidência, caso o juiz entenda em condenação, a um regime semiaberto. Há poucos dias, inclusive, o Supremo Tribunal Federal, não vou me recordar, o ministro falou, prisão preventiva é incompatível com o regime semiaberto. A prisão preventiva é incompatível com o regime semiaberto, porque a segregação da prisão preventiva é muito pior do que o regime semiaberto. Ele tem residência fixa, Excelência, ele tem uma esposa muito preocupada com a saúde, com o cuidado dele. Ele tem a dona Marlene, que é a mãe dele, que é uma senhora que está extremamente preocupada. Ele tem emprego fixo, ele tem uma família, ele tem filhos, ele tem residência. A gente tem que entender que a manutenção dessa segregação, ela é muito custosa, não só ao Estado, mas sim ao próprio acusado e à sua família. E entendendo ali que as medidas cautelares do artigo 319, elas podem ser assertivas. A promotora de justiça faz uma sinalização muito coerente. Se a gente imputar a ele a restrição de finais de semana, restrição noturna e proibição de frequentar alguns lugares, como bares, boates, a gente teria a condição de evitar que esse tipo de conduta dele, que a gente está repreendendo agora, pudesse, de alguma forma, reacontecer ou acontecer novamente. E por uma ideia de proporcionalidade, eficiência e razoabilidade, entende a defesa, nesse momento, após a instrução, que seria digno a revisão da prisão preventiva e a colocação do acusado aí em liberdade, mediante algumas medidas cautelares propostas estas, tanto pela promotora quanto pela defesa, surtiriam, entendeu, mais efeito e retirariam ele do cárcere. Essas são as alegações finais da defesa, Excelência. Muito obrigado. Pode finalizar a gravação? Pode. Em relação ao pedido da liberdade,